eu queria que você comentasse um pouquinho como foi a sua volta detrás dos microfones agora com o Playlistando da Rádio Mix. Como é que está sendo essa nova trajetória para você? Olha, Gui, é assim, na verdade é um retorno, né, como você está colocando. Eu comecei a minha carreira como apresentador, quer dizer, como locutor, fui apresentador de rádio muitos anos, locutor de rádio muitos anos, apresentador de evento e apresentador de TV. Quer dizer, então, esse é uma coisa que eu gosto. Falar é uma coisa que eu gosto, quem está aqui me conhece já sabe disso. Então, eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu gosto de me comunicar com as pessoas. Então, para mim, é super legal. E isso também nasceu da insistência do Marcão também, que faz sabe aquela música, ele faz o Playlistando comigo, e foi uma condição que eu impus. Falei, não, tá bom, eu faço um podcast de música, mas você precisa estar junto. E ele falou, beleza, eu estou junto. E nós estamos fazendo o Playlistando, que é super divertido. A gente mistura a ideia de montar uma playlist sobre um tema específico, mas a gente mistura com a história e com histórias, inclusive pessoais, que a gente mesmo viveu dentro daquele universo. Então, sei lá, se é uma playlist de samba, a gente tem as histórias para contar. Se é uma playlist sobre um determinado estilo musical, a gente conta um pouco da questão social envolvida. Bom, enfim, as histórias que a gente, porventura, tenha na cabeça, tenha colecionado ao longo desses anos, a gente divide com todo mundo enquanto vai montando a playlist. Então, é super divertido, eu estou adorando. Super legal. E eu gosto, realmente eu gosto. É uma coisa que eu não tenho nenhum problema, não. Adoro. E de fato, você fala de gostar, né? Eu acabei roubando uma das suas frases que você utilizou na vez passada, né? Que se não houver paixão, melhor que não faça um podcast, né? Se o locutor, o apresentador, o entrevistador, se ele não tiver uma paixão pelo tema, é melhor que ele não faça podcast, porque ele não vai vingar, não vai ser natural. Eu não me lembro exatamente a palavra que você falou, mas vai um pouquinho por esse lado. Então... Exatamente. É preciso que você saiba o que você está falando, que você goste do que está falando. O ideal, Gui, na verdade, é que você tenha paixão por tudo que você faz, né? Agora, no caso específico dos podcasts, é muito importante que você fale daquilo que você ama, daquilo que você gosta, daquilo que você se interessa de verdade, e não por uma oportunidade. Ah, puta, tá aí, ó, ouvi dizer que falar sobre o tema X dá certo pra caramba. Sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, o segundo tipo de podcast mais consumido é aquilo que eles chamam lá de true crime, quer dizer, histórias de crimes, de verdade e tal. Aí você fala, pô, tá aí, essa é uma oportunidade, vou fazer também. Não, a menos que seja uma verdade para você, não faça isso. Fala sobre aquilo que você gosta, que você ama, que você vive, vai ser muito mais honesto e o resultado vai ser muito mais legal para quem ouve e para você também. Com certeza, eu assino embaixo e muito embaixo mesmo desse argumento que você acabou de falar. Mas agora, voltando um pouquinho para o tema do Playlistando, eu queria que você não explicasse, né, mas falasse um pouquinho de como você está notando a diferença na pré-produção, né, do podcast que você está fazendo agora com uma pré-produção que você talvez fizesse durante o seu tempo de rádio. Explica um pouquinho para a gente quais são as maiores diferenças que você nota hoje em dia. É assim, na verdade, a diferença não está nas plataformas, né? A diferença ela não está entre rádio e podcast. Eu acho que nós estamos falando de uma diferença temporal aqui, né? Existe uma diferença de linguagem, ela vai se adaptando, a linguagem vai evoluindo ao longo do tempo e é natural que seja assim. Quer dizer, a forma como a gente falou do Sérgio aqui, que jornalista brilhante, o Sérgio, a forma como ele escrevia o texto na revista Veja, hoje seguramente ele, quando apresenta o conteúdo dele, seja uma coluna eletrônica ou seja um texto, seguramente tem uma abordagem um pouco diferente, embora ele seja a mesma pessoa. Então, no rádio, a gente sempre teve um pouco dessa coisa da pré-produção, do nível de qualidade, até pela competição que você estabelece com seus concorrentes, pela quantidade de concorrentes de alto nível, a barra sempre é elevada, não é isso? Então, a gente sempre trabalhou com pré-produção e tal. Eu confesso para você que eu, pessoalmente, tá? Quando veio determinados tipos de programa, eu preferia fazer ao vivo. Eu gostava da espontaneidade da mensagem na hora, certo? Então, eu sempre gostei muito de fazer a coisa de maneira mais espontânea e continuo fazendo isso até hoje. A gente senta para gravar o Playlistando e a gente tem um tema e algumas ideias de músicas para incluir naquela playlist. Mas todas as histórias que a gente vai contando ali, elas surgem ao longo da conversa, elas não são pré-preparadas. Eu não estou dizendo que esse é o melhor caminho, tá? Eu estou dizendo como eu gosto. Claro. Porque isso confere uma naturalidade na comunicação, certo? Uma leveza, uma fluidez que talvez um texto pré-escrito, algo realmente muito preparado demais, talvez não funcionasse. Mas eu não estou dizendo que as pessoas devam fazer isso nos seus próprios podcasts, tá? Não é disso que se trata. Muito ao contrário.
Eu acho que é importante, sim, que você se prepare, que você pesquise, que você levante informações. É que eu estou falando de algo que eu convivo todos os dias há muitos anos. Então, é um pouco natural, eu gosto realmente de falar de improviso, vamos dizer assim, embora não seja totalmente improvisado. Mas não é uma recomendação que as pessoas façam isso, tá? Mas também sugiro que elas não coloquem um TP ali, um teleprompter, e fiquem lendo a mensagem, entendeu? Vai lá, prepara o teu assunto, tem ele na cabeça, usa o texto que você preparou como uma fonte de tópicos, eventualmente, mas vai dando a tua forma de comunicar. Naturalidade, espontaneidade, as pessoas vão se relacionar com a tua mensagem muito melhor se você fizer dessa forma do que algo lido ou algo mais endurecido no momento de passar a mensagem. Concordo totalmente. Eu até tenho um exemplo próprio que uma das primeiras aulas, né, / conteúdos que eu gravei aqui pro Lean Podcast, eu queria fazer algo mais didático, né, até por ser um monólogo tem que ter um planejamento um pouco maior, né, porque no final das contas você tem que saber do que você está falando, mas no final das contas eu tentei até ler um pouquinho para não deixar uma informação mais perdida, só que eu mesmo notando, depois do que eu gravei, que acabou ficando muito mais engessado do que eu gostaria, e no final das contas é o que você menos quer para um podcast, né, para um conteúdo, já seja ele em vídeo, já seja ele em áudio, é que você note aquela questão que fica totalmente engessado. Você quer justamente o que você mencionou, uma certa espontaneidade, né, uma certa naturalidade. Exatamente. Porque justamente o podcast ele é um meio de comunicação um tanto dinâmico e um tanto informal, ainda que o assunto tratado seja, de certa forma, formal. Então, no final das... Gui, desculpa te interromper. Claro. Na verdade, assim, como você está colocando muito bem, é importante essa naturalidade, essa espontaneidade, é um dos traços do podcast. Mas, com a entrada de grandes players nessa indústria, nós estamos colocando, então você pega os grandes canais de televisão, as grandes redes de rádio, os jornais, isso é no mundo, não é no Brasil, não, é no mundo. O maior produtor de podcast nos Estados Unidos é o iHeart, um grupo de rádio, um grupo de comunicação. O segundo maior é o New York Times, certo? O jornal. Quer dizer, então assim, esses grandes grupos, eles estão entrando. E aí o nível de produção de qualidade ele sobe dramaticamente. Sabemos disso. Quando você tem milhões, você tem milhares de ouvintes, é uma coisa. Quando você tem milhões, eu estou exagerando nos milhões, obviamente, mas quando você tem milhões de ouvintes na plataforma, não necessariamente num podcast específico, o que acaba acontecendo? O dinheiro vem, o anunciante vem, ele está interessado nos olhos e nos ouvidos das pessoas que ali estão, certo? E aí, claro, quando você tem uma grande marca ou mais de uma suportando o teu conteúdo, aí você precisa realmente ter um nível de entrega superior. Então não dá para você ficar simplesmente acordar de manhã e falar, hoje eu vou falar sobre o assunto tal e sair falando e achar que aquilo vai funcionar para caramba, porque também não é verdade. Então, o nível de produção, ele tende a crescer na medida da relevância do teu conteúdo, do teu podcast. Não é isso? E aí não tem jeito. É inescapável que você tenha uma pessoa de produção do teu lado, ou mais de uma, dependendo do que for. Você tem hoje muitos conteúdos desses, eu falei do True Crime, mas tem alguns outros que tem toda a parte de sonoplastia, etc., ambientação, é quase um teatro, né? É um cinema sem tela, vamos colocar assim, com pré- e pós-produção até, em muitos casos, não é isso? Então, é importante que isso fique na cabeça de todo mundo. Tão espontâneo quanto possível, tão cuidadoso e produzido quanto necessário. Concordo totalmente. Eu até na parte que você diz da questão do som, né, de você ter uma imersão sonora com efeitos especiais e tudo, ainda nesses sistemas de True Crime você precisa muito disso, porque no final das contas você está praticamente colocando a pessoa em um outro mundo, porque você tem que criar um certo suspense, né? Você está falando de crimes que aconteceram, de histórias reais, ou até mesmo ficcionais, mas você tem que criar aquele clima de tensão. Então, justamente, o som complementa, essa imersão sonora complementa a experiência do ouvinte, porque ele está se transportando para aquele mundo e é só pelos ouvidos, ele não tem uma imagem que pode acompanhar. Então, vou te falar sobre isso aqui. Boa. É assim, uma das coisas que a gente, do rádio, mais ouviu ao longo dos anos todos, e mais ouve, ainda a gente fala ao longo dos anos, é o seguinte, o legal do rádio é que você cria a imagem na cabeça das pessoas. Na televisão, no cinema, a imagem é a imagem de quem criou aquilo ali, seja o diretor ou alguém que criou aquela imagem, né? No rádio,
você cria a sua própria imagem a partir da informação que o veículo entrega para você. E isso é sempre foi chamado de magia do rádio. E a gente sempre ouve hoje, agora, os podcasters todos falando que o grande lance do podcast é que cada um consegue criar a sua própria imagem. Ou seja, nós estamos falando basicamente da mesma coisa. Só o canal de distribuição é que é diferente. Antes isso chegava por um aparelho de rádio emitido a partir de uma antena e um transmissor. Hoje não mais, é pela internet, está chegando no teu celular ou num outro aparelho qualquer. Então, na prática, existe sim muita similaridade daquilo que do que é rádio, daquilo que é podcast. Ao fim, como se diz em Portugal, ao fim e ao cabo, tá? É a mesma coisa, é a entrega de conteúdo em áudio. Tão simples quanto isso.